Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos aqui continuando a nossa reunião de setembro de 2020. Estamos iniciando aqui a nossa sessão da parte da manhã, do dia 24 de setembro de 2020. Eu vou só apresentar rapidamente o colegiado. Estamos todos aqui, os titulares, a equipe titular. Conselheiro Mário. Estou aqui, presidente. Bom dia a todos. Conselheira Ana Paula. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Presente, presidente. Conselheira Ana Cecília. Bom dia, pessoal. Conselheiro Maurício. Bom dia, pessoal. Conselheiro João Vitor. Oi, bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, estou presidindo a sessão. E ao longo do dia aí, nós iniciaremos sempre só com uma chamada rápida com a citação simplesmente da presença dos conselheiros. Vamos, então, começar pelo processo número 192 da pauta, porque nós temos uma sustentação oral gravada para esse processo, certo? Então, o número 192 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Paula e a recorrente Carolina Barbosa do Amaral Gurgel. Então, eu peço, então, que a conselheira faça o relatório, e aí depois, então, eu vou colocar o vídeo. Ótimo. Bem, bom dia. Acho que não está na pasta ainda, Ana Paula. Tá, sim. 190. É 2 ou 4? 192. Ué, não Deixa eu ver aqui, peraí. Abrir ele da pasta agora? Como é que é o nome do contribuinte? Carolina. 192. Eu não estou enxergando aqui na minha... Não tá para vocês, gente? Eu abri ele da pasta, inclusive. 192 tá. Eu tô vendo. Assim, eu tô vendo. Vou fechar aqui a minha pasta. Que susto. Eu estava olhando meio certo, às vezes a gente eu já entrei em pânico, meu Deus, o que é isso? Desculpa, Ana Paula, eu estava na pasta do mês errado. Fala sério, né, Mari? Você estava com saudade de... Era só um teste, para ver se a gente está prestando atenção. Que normalmente, quando o Mário fala, ele tá certo, né? Eu que tô errada. Aí eu agora falei, ai, Jesus. E eu já encontrei o de ontem também, doutora Maria Helena, 106. Eu tinha salvo ele na minha pasta no mês passado, eu não ia encontrar nunca. Aí comecei a buscar pelo nome, desesperada já. Aí encontrei ontem. Bem, vamos então para o 192. Podemos começar então o relatório, conselheira? Bom dia a todos. O 192, então eu vou tentar fazer um breve resumo. Nós estamos falando aqui de imposto de renda pessoa física, tratando de dedução de despesas médicas, na verdade, nesse caso, dedução de despesa com enfermagem. Esse processo na DRJ, a impugnação ela foi julgada improcedente. A turma ordinária da 4ª Câmara, ela também no acórdão 2402006155, ela negou o provimento ao recurso interposto pela contribuinte, o que motivou a contribuinte a interpor o recurso especial. O recurso especial trouxe a matéria dedutibilidade da base do IRPF de despesa com enfermagem domiciliar. O exame de admissibilidade deu seguimento para essa matéria. A União apresentou contrarrazões, alegando que o rol seria taxativo, então eu não poderia tratar de despesas realizadas com enfermagem em casa. E os autos, então, vieram para julgamento. Bem, podemos, então, colocar... Vou colocar, então, aqui a sustentação oral. Deixe-me só verificar. Ó, tá vendo? Já ia. Ele traz uma outra coisa. Ele traz o anterior. Ainda bem que eu já estou sabendo disso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é o correto hoje. Entenderam o que acontece? Ele pega o último que eu
Deixa eu ver qual é o certinho. Yeah. Já ia repetir o último de ontem. Eu tô achando que está tendo algum problema. Ele não está pegando o link que eu tenho aqui. Meu Deus do céu. Eu copiei, já colei, quando eu jogo lá, ele está trazendo outros links. Alguém poderia do apoio me socorrer? Sim, doutora? O que está acontecendo é que eu estou pegando o link. Agora veio. Eu tentei 2 vezes, ele pegava o link. Que já aconteceu de eu clicar e vi o anterior, eu não sei o que está acontecendo. Agora eu guardo qual é o link que eu estou colando. E não aparecia ali, mas agora apareceu. Obrigada. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhora relatora, demais conselheiras e conselheiros. Como visto o relatório, trata-se de uma glosa de despesa com pagamento de serviços de enfermagem realizados na própria residência do paciente. Inicialmente, eu destaco que a fiscalização lavrou a presente atuação exclusivamente em torno da sua interpretação da legislação, em especial a Lei 9.250 de 95, por entender que serviços de enfermagem somente seriam dedutíveis se prestados no âmbito de um hospital e também se compusesse a própria nota fiscal emitida por essa entidade hospitalar. Não há nenhum questionamento em relação à questão de fato ou de prova, ou seja, não há dúvida em relação à efetividade dessa despesa. Aliás, en passant, se diga que foram juntados todos os atestados médicos, os recibos, a total compatibilidade com os valores pagos, de forma que a questão é puramente de hermenêutica e de interpretação. Pois bem, o acórdão recorrido, proferido, diga-se de passagem, pelo voto de qualidade, entendeu no mesmo sentido da fiscalização. Fez uma interpretação extremamente rígida e literal do dispositivo legal, inclusive invocando o disposto no artigo 111 do CTN. E aqui, data vênia, há uma impropriedade nessa invocação. Na verdade, não se trata aqui de uma regra isentiva, mas sim de uma técnica de apuração de base de cálculo, de forma que é permitido sim ao intérprete buscar a mens lege, a mens legislatória e aquela solução que melhor adeque a regra legal à realidade dos fatos. E aí eu digo que andou muito bem o voto vencido do acórdão recorrido, em que buscou exatamente essa compatibilização da melhor interpretação da regra com a situação do próprio caso concreto, que eu peço vênia para relembrar. Trata-se de um paciente acometido pelo mal de Alzheimer que necessitava uma internação na sua própria residência, mas com o auxílio, com o cuidado diário, permanente, contínuo de enfermeiras. Então, não há nenhum sentido teleológico nem hermenêutico que justifique que uma lei tributária autorize que essa despesa fosse dedutível se o paciente passasse o dia inteiro no hospital, mas não admita essa mesma dedução em relação a esse mesmo serviço pelo simples fato dele estar submetido a esse tratamento em regime de home care. E aqui, talvez o momento seja o mais propício para demandar uma reflexão em torno dessa situação, né? Nós estamos hoje vivendo essa pandemia do Covid e aqui, com muito mais razão, se deve incentivar que determinados procedimentos, né, médicos ou de enfermagem sejam realizados no âmbito da residência do paciente e não no hospital. E essa despesa, se a lei, se o legislador optou por entendê-la como dedutível, não faz sentido que ela somente o seja a partir do momento que se pague uma fatura direta para um hospital e não o pagamento direto para o próprio profissional de enfermagem. Esse é um tema que exige, que já tem bastante discussão no âmbito do CARF, e há diversos precedentes favoráveis à recorrente.
o nosso recurso especial traz pelo menos 5 acórdãos, além dos próprios 2 paradigmas, exatamente nesse sentido, o que revela ser um tema de absoluta tranquilidade no sentido de permitir essa busca da melhor interpretação e melhor aplicação da legislação tributária. Então, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, com essas breves considerações, a recorrente requer aqui o provimento do seu recurso especial para que seja admitida essa despesa tão importante, tão real, efetiva, especialmente à luz de todas as circunstâncias do caso concreto. Com essas considerações, eu desejo a todos um bom dia e muito obrigado. Bem, podemos então passar ao voto? Por favor. Bem, então, nesse caso, trata-se, como disse o patrono, né, de uma questão de discussão se o rol seria taxativo ou não. Eu tenho o entendimento de que a Lei 9.250 de 95, lá no artigo 80, combinado com o RIR, né, ele realmente traz a ideia de que sejam médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e questões discutidas dentro do hospital. Questões, eu digo, e tratamentos auxiliares que existam dentro do hospital. Contudo, o que eu entendo também é que essa despesa do recorrente com serviço de enfermagem, ela poderia, sem dúvida alguma, ser dedutível caso ele estivesse internado. E hoje o home care, ele é uma realidade, né? Hoje não, ele já é uma realidade há muito tempo. Meu marido, por exemplo, ele é médico intensivista paliativo, coordenador de home care. Então, ele já trabalha há 10 anos com mais de 180 pacientes internados exclusivamente em casa. Isso tem vários motivos sociais e motivos de saúde, que é a questão de que você tira a pessoa de uma possibilidade de infecção hospitalar e coloca ela em casa, você traz garantias para a saúde, você diminui o gasto público. Inclusive, hoje o SUS possui essa modalidade, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, ele também chefia uma equipe em que nós temos o SUS com o home care atendendo as pessoas em casa. Então, você tem todo o trabalho, equipamentos, tudo que seria realizado dentro de um hospital sendo realizado em casa. Então, eu acho que, embora a legislação não seja específica, nós não ferimos a intenção do legislador quando a gente abarca possibilidades que trazem uma melhoria social. Eu consigo trazer, usando uma interpretação, um esforço, um reforço interpretativo, eu consigo adotar medidas que prestigiam o interesse público sem prejudicar o interesse do legislador, porque o interesse do legislador é o mesmo, né? Não importa se essa pessoa está em casa ou se ela está no hospital, ela ainda assim ela precisa desse auxílio, que é o caso aqui que você vê atestados pela internação do home care, existe nota fiscal de home care, ou seja, ele realmente tem essa necessidade, né, que é a incapacidade da vida independente, ou seja, precisa de alguém para que ele possa, então, se vestir, para que ele possa comer, para que ele possa fazer todas as necessidades. Poderia tirar só uma dúvida? Não está sendo glosado home care, não é isso? A questão é o cuidador, né? A pessoa que cuida. Exatamente. Não é o home care, né? Não, mas a nota que foi glosada foi a nota do home care. Que é R$ 93.120. Mas continuando, então, a minha explicação, antes de passar para vocês fazerem as ponderações, o relator também, que era o Gregório, né, ele também votou nesse mesmo sentido que eu estou votando, inclusive, ele cita aqui os acórdãos, né, que são vários já do CARF, inclusive decisões desde 2012, que já entendiam que os enfermeiros em casa poderiam também ser considerados como dedutíveis dessa base de cálculo. Aí são várias decisões, eu cito os acórdãos aqui também, ele também cita outros. Então, nesse sentido, eu entendo que a gente precisa estar atento a uma nova realidade, que é a internação dos pacientes na casa. Seja na modalidade home care ou não, até porque o home care ele só é um instituto que contrata o cuidador e o médico, né? Ainda assim, eu entenderia que o próprio recibo do enfermeiro, para mim, ele é suficiente. Mas mantendo aqui nos termos do que foi dito pela
pelo acórdão, né, da turma ordinária, eu reconheço a dedutibilidade das despesas com serviço de enfermagem a domicílio, que são os serviços de home care, no valor de 120 mil, que é o valor total, né, do valor apurado, do período apurado. Eu entendo, então, como possíveis para o ano calendário que está em discussão, que é 2007. Então, diante do exposto, eu conheço o recurso da contribuinte para, no mérito, dar provimento. O que eu estou vendo aqui, desculpe, conselheira, é que foi glosado pessoas físicas, né? Recibos de pessoas físicas, que são as pessoas que cuidam, né? Não foi a nota fiscal de home care. Onde é que tem a nota fiscal? Não, na verdade, eu citei a nota fiscal do home care porque o acórdão recorrido citou. Mas eu posso reformular minha frase dizendo que eu entendo, como está no meu voto, que mesmo as pessoas físicas enfermeiras podem ser deduzidas. Mas o recibo também diz que ela é enfermeira, né? São dois recibos aí, Maria Tereza. De pessoas que cuidam, cuidadores, não é isso? Cuidadores, é. Enfermeiras, é. Eu participei desse julgamento lá na TO. Como? Eu participei desse julgamento na TO. Eu acho que o João Vitor também. Também. É um voto do DENE, o voto vencedor é do DENE. Sim. Tem uma lista também com os pagamentos realizados por meio de cheque, com os números dos cheques nas folhas 30. A questão não é a comprovação, né, gente? É se pode ou não. Que pessoa que eu acho que nem está como enfermeiro, não, né? Eu acho que são cuidadores, não é isso? Da pessoa, porque o próprio contribuinte disse na sentação oral que era um caso de Alzheimer e a pessoa tinha que ter acompanhamento. Eu acho que não é o home care que está sendo aqui. Pelo que eu entendi, ele tem home care também, né? É uma pessoa com... Mas a glosa não é essa, não, né? Não, eu não falei que era, depois eu reformulei. O que eu estou dizendo é que a pessoa que fica em casa com home care, existe uma cláusula na qual, se a pessoa tiver tiver idade, se for criança ou se for idoso, você precisa colocar um cuidador ou um responsável da família. É a mesma regra legal que tem no hospital. Tem esse contrato aqui no processo? Tem esse contrato nesse caso específico? Não precisa ter o contrato, está na lei. A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei do Estatuto do Idoso, pressupõe que toda vez que você tem um tratamento home care ou um tratamento... Estão tratando só da dedução do imposto de renda. É isso que a gente está tratando. Que não, pode ter... realidade, doutora Marilena. Eu contei que na realidade as pessoas precisam colocar essa pessoa. Por isso que eu fiz esse comentário. Eu acho que está correto, e aí isso entra no plano, né? No plano do home care. Quando a pessoa paga o home care, pagaria também isso, se é questão do home care. Aí já é outra coisa. O que a gente está discutindo aqui, e é o objeto do julgamento, pelo que eu entendi aqui da auto-infração, são essas despesas pagas para essas pessoas, que, ao que tudo indica, nem sei se está aí especificado que elas são mesmo enfermeiros ou auxiliares de enfermagem. Eu vou até aproveitar e vou colocar /cuidador, porque como nenhum dos dois está na legislação, a discussão é a mesma. Porque enfermeiros e cuidadores não estão no rol taxativo. Então, na verdade, os recibos falam em serviços de enfermagem, né? Serviços de enfermagem. Só que eu não tenho... Aqui podia falar qualquer coisa, porque ela não tem nenhuma habilitação profissional aqui. Pois então eu acho que já todo mundo já... Só um esclarecimento, né, meu ponto de vista ainda. Sim, eu acho que a gente está nessa fase mesmo. Esclarecimento a respeito do recibo. Só estava querendo saber exatamente o que a gente está aqui julgando, né, que essa glosa específica aqui está aqui toda a motivação, enfim. Bem, posso já começar no regime de votação? Pode. A conselheira, então, está conhecendo o recurso e, no mérito, dando provimento, né? Exatamente. A questão de admissibilidade não tem nada. Não tem nada, conselheira. No apontamento eu conheci. Certo. Conselheiro Mário. Bem, presidente, aqui o artigo 8º, inciso 2 do artigo 8º da Lei 9.250, na minha avaliação, ele é bastante claro. Ele fala que a base de cálculo será a diferença, e cita aqui as deduções, né, no inciso 2, a linha A mais especificamente, as deduções que podem ser feitas aí no imposto de renda em relação ao tratamento de saúde, que são pagamentos efetuados no ano calendário a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, né? E eu acho que hospitais se estende ao tratamento que é feito pela intermediação de um hospital na casa da pessoa, o home care, quando é feito com a interveniência de um hospital, acho que poderia estar enquadrado, assim como serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e dentárias. Aqui não se fala em serviço de cuidador, né? Não se fala em serviço de enfermeiro contratado por iniciativa do paciente ou da família do paciente. Então, assim, eu acho que nós temos, compreendo as colocações feitas pela conselheira Ana Paula, mas nós estamos aqui adstritos à legislação. Nós não estamos aqui, nós não temos a liberdade como julgadores administrativos de irmos além do que dispõe a lei ou seus regulamentos, né? Então, por isso, eu acho que nós não temos condições, a legislação não nos permite, não nos dá abertura a considerar entre essas deduções tratamentos feitos por pessoas físicas, sobretudo por cuidadores contratados diretamente pelas famílias, pelo paciente ou pela família do paciente, que me parece ser o caso. Então, eu estou abrindo a divergência, no caso aí é recurso do contribuinte, para negar provimento ao recurso especial. Sim. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente, além dessa consideração do conselheiro Mário, que para mim já era suficiente, porque a lei define aqui quais os profissionais de saúde, né, e quais os serviços de saúde, né, que são considerados para fim de dedução, e não tem o serviço de enfermagem ou enfermeira. Então, isso para mim já era suficiente, né? Evidentemente que os serviços prestados por enfermeira estão incluídos no serviço hospitalar. Quando você paga uma fatura no hospital, ali está incluído, inclusive, medicamentos, né? Por exemplo, você não pode deduzir medicamentos, mas se você estiver internado no hospital, todo medicamento que você consome no hospital, ele entra na fatura e é dedutível. É muito comum, eu vejo, inclusive em casos de previdência, em casos de imposto de renda, fazer considerações a respeito dos direitos das pessoas, a respeito do que é conveniente para a saúde, para políticas sociais, e a partir daí você fazer considerações a respeito de direito de deduções ou de isenções. Esse é um debate que pode ser interessante, pertinente, mas vai ser feito pelo legislador. Quer dizer, não cabe ao julgador, mormente, como diria o Rodrigo Paraguaçu, mormentemente o julgador administrativo está fazendo política social, fazendo juízo de valor sobre... e para ir fazer interpretações extensivas, tudo bem, a pessoa está doente, precisa do cuidador. Posso concordar com tudo. Agora, daí eu me arvorar, né, a criar, né, porque aqui no meu caso é criar, sim, não é interpretar, porque não tem nenhuma, ou pelo menos é uma interpretação, no mínimo, ousada, né, você acrescentar um item que a lei não acrescentou para admitir uma dedução. Nesse caso, ainda que fosse lá a profissional, as profissionais, não sei se é mais de uma que deram os ensinos, tivesse lá o registro no Conselho de Enfermagem profissional, mas nem isso tem. Né? Aquilo ali poderia ser qualquer pessoa, a vizinha, qualquer pessoa que foi lá contratado como cuidadora e se admitir uma dedução, né? Na verdade, se abre uma porteira dessa aí, a coisa, né, só vai pagar imposto realmente quem foi ingênuo. Eu acompanho a divergência, presidente.
Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Pode abrir o microfone, por favor. Com divergência, presidente. Conselheiro João Vitor. Vou voltar bem rapidamente, só queria fazer a observação de que, na minha ótica, o advogado foi muito feliz ao afirmar que isso aqui não se trata, vamos dizer, propriamente de uma isenção, mas de uma técnica de apuração de base de cálculo, porque a despesa que é efetuada com saúde, ela não pode compor o conceito de renda do contribuinte. Esse conceito de renda, na verdade, não é um conceito social, como sugeriu o Dr. Pedro Paulo, mas é um conceito jurídico. Renda é aquilo que tem, pelo menos, a capacidade de acrescer o patrimônio do contribuinte. E, evidentemente, as despesas que são feitas com a manutenção da fonte produtiva, ou para subsistência, ou para sobrevivência do contribuinte ou do dependente, não se encaixa no conceito jurídico de renda. Então, quando a gente analisa o regulamento do imposto de renda, para mim fica muito fácil perceber que a legislação ela optou por definir um conceito relativamente amplo de imposto de renda para efeito de tributação pelo imposto de renda e estabeleceu determinadas hipóteses isentivas que são concebidas como um favor legal, mas outras hipóteses isentivas que na verdade não são um favor legal, mas são aquilo que a doutrina chama de isenção técnica. Elas visam essas isenções técnicas, retirar da base de cálculo da apuração do imposto de renda, aquelas rubricas, aqueles valores que, na verdade, não são propriamente renda, porque são valores expendidos ou com a sobrevivência, ou com a manutenção da fonte produtiva, ou porque simplesmente não se encaixam no conceito de renda. Então, assim, não se trata de fazer justiça social, não se trata de analisar a legislação sob o ponto de vista subjetivo do julgador, mas sim de extrair o sentido e o alcance da própria legislação, o que compete ao intérprete, ao aplicador da lei. O aplicador da lei ele tem a obrigação, na minha ótica, de interpretar a lei. E essa interpretação, ela não se faz, obviamente, apenas mediante uma interpretação estritamente literal, no sentido de analisar, por exemplo, porque o artigo 80, a cabeça do artigo 80 fala em médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e X, então só essas hipóteses estariam abrangidas. Então, essa argumentação, por exemplo, ela é refutada já, tanto pelo que eu acabei de mencionar a respeito das isenções técnicas, porque existem isenções técnicas e isenções próprias. As isenções próprias, sim, como benefício fiscal, mas as isenções técnicas, na verdade, como uma técnica de apuração de base de cálculo, que foi a expressão utilizada pelo patrono, e a interpretação do próprio artigo 80, a interpretação mesmo literal, do artigo 80 do regulamento vigente à época do fato gerador, onde ele fala na dedução da declaração de rendimentos, desde que o artigo 80 ele está incluído numa seção que é denominada despesas médicas. E essas despesas médicas, elas não se tratam de despesas médicas em sentido estrito, mas sim no sentido amplo, no sentido de despesa com saúde. Tanto é que aí o artigo 80, a cabeça do artigo 80 fala em médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais que na verdade não são médicos, mas que estão dentro do conceito mais amplo de despesa médica. Além disso, e por fim, e para finalizar o meu voto, e explicar o porquê que eu estou votando dessa forma, quando a expressão, quando o Código Tributário Nacional fala em interpretação literal, na verdade, essa interpretação literal não significa interpretação restritiva. O que o legislador quis à época, e eu vou abordar isso, eu peço até para fazer declaração de voto nesse caso, o que o legislador quis dizer com interpretação literal era justamente para evitar que a fiscalização desse uma interpretação restritiva em desfavor do contribuinte. E nesse caso aqui, o que está sendo feito é a utilização desse dispositivo para dar uma interpretação restritiva, porque na minha ótica nem a interpretação literal ela socorre o entendimento que foi prevalecente aí na turma recorrida. Então eu voto com a relatora e peço para fazer declaração de voto nesse caso.
Até vou fazer uma ponderação, só eu queria fazer uma ponderação, que isso que o João Vitor falou, eu uso muito naquelas questões de saúde, quando a gente lida também com Bolsa Educação, porque a 9784 de 99, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, ela fala que ao conselheiro julgador de tribunais administrativos cabe a aplicação da lei e do direito. Então, ele usa até o termo assim, a atuação do conselheiro é conforme a lei e o direito, ou seja, nunca foi a lei no estrita legalidade, mas a ideia da lei aplicada pelas 5 fontes do direito. Então, quando eu aplico a lei, eu posso utilizar súmulas de tribunais, eu posso utilizar entendimentos pacificados, doutrina, todos são fontes do direito para uma melhor aplicação da lei. Por isso, assim, eu respeito, claro, a posição de todos, mas eu não me sinto contrariando, assim, a lei, porque quando eu leio a intenção do legislador, eu me sinto respeitando a intenção do legislador. Entendo todas as colocações, respeito todos, mas eu não rebati aquela ideia que até o PP não está aí para eu poder falar, mas assim, quando ele falou que eu estava fazendo justiça social, eu me senti assim até um pouco ruim, porque eu não gosto desse sentimento de ativismo, de forma alguma. Eu nunca quis agir com ativismo, mas agir porque eu entendo, e frisei isso no voto, né, entendo que eu não estou desrespeitando o espírito da norma, que o espírito da norma é essa. E eu também, João Vitor, até utilizei a frase do patrono, até coloquei ela aqui, incluí ela depois no voto, dizendo isso, que não trata de norma isentiva, mas de técnica legal de apuração da base de cálculo, justamente porque a ideia da norma, ela tem essa questão de que exatamente isso que você falou, e eu lembro muito bem, João Vitor, de uma primeira vez que você veio na Câmara Superior, por acaso, a gente estava votando uma questão também de saúde, e você trouxe esse argumento dizendo isso, olha, o artigo 111, ele vem para impedir que as isenções sejam negadas, e não para impedir que elas sejam concedidas. Isso. Então, eu me lembro muito... Presidente, eu gostaria, já que foi reaberto o espaço para o debate, para trazer a minha impressão sobre essa votação. Vocês me desculpem, mas eu acho que a votação, assim, a condução, a conclusão no sentido que foi feito no voto apresentado pela relatora, vocês me desculpem, mas eu acho que está indo contra a lei, vocês me desculpem, mas eu acho que é claramente contra a lei. Não vejo a interpretação, as colocações que foram feitas aqui permitem deduzir da base de cálculo do imposto de renda qualquer coisa que seja necessária à sobrevivência. Permite deduzir da base de cálculo do imposto de renda remédio. Alguém já viu aqui alguém deduzir da base de cálculo do imposto de renda remédio? As colocações que foram feitas aqui permitem deduzir, por exemplo, eu acho que até alimentação. Essa interpretação, ela estende tanto que até a alimentação vai poder ser deduzida. Então, vocês me desculpem, mas está sendo aqui feita uma interpretação que afronta a legislação de regência do imposto de renda. Então, mas eu discordo. Aí eu acho que você já está ampliando demais. As suas colocações, eu estou fazendo as minhas. Então, eu acho que afronta a legislação. É porque agora, como você está interpretando a minha interpretação, aí eu nem falei. Eu me sinto obrigado... Fica à vontade, assim, eu me sinto obrigado só a dizer que não foi o que eu disse. A legislação do imposto de renda. Não foi o que eu disse. Eu não disse despesas com medicamentos, embora eu acho que fosse justo, mas não está na lei. Eu acho que todas são, mas tem que estar previstas em lei. Na verdade, Mário, eu disse o seguinte, inclusive... A conselheira Ana Paula fez um reforço ao voto dele. E eu entendo, então, que quem votou contrariamente também tem o direito de fazer uma ponderação em relação. A gente está aqui numa dialética e isso é o que é a grandeza do colegiado, certo? Sim. É só porque eu não estou atacando a interpretação de ninguém. Eu, de certa forma, sei que não foi a intenção do Mário. Eu estou achando que é contra a lei, João. Sim. Eu sei que não foi a sua interpretação, é a sua intenção, Mário, mas pelo menos por via transversa é como se você atacasse a minha interpretação. E assim, está dando uma amplitude maior do que aqui eu mesmo dei. Porque, mas na você verdade, vai fazer declaração de voto, né, João Vitor? Então... eu demonstrei, inclusive, que na verdade, esse dispositivo está incluído numa seção chamada despesas médicas, em sentido amplo. E a despesa aqui foi com enfermagem em favor de um paciente acometido de Alzheimer, que é uma pessoa que precisa de cuidado constante. Então, para mim é uma despesa médica. Despesa de enfermagem.
aqueles recibos nem me permitem... Mas Mário, não tem contestação em relação a isso. Tem CRM ali. Mas não tem contestação em relação a isso. Não está dizendo... A acusação fiscal não diz... Se fosse enfermeiro, eu acho que já estaria errado. Enfermeiro sem... Mas, assim, nem isso a gente sabe se é. Bem, me desculpem. Vamos seguir. O conselheiro João Vitor vai fazer a declaração de voto. Acho que já está suficientemente debatido. A gente já está em regime de votação. Okay. Eu permiti apenas porque foi feito um adendo em favor do voto do conselheiro João Vitor, e eu acho que tem todo o direito, então, quem votou contrariamente, de explicar também por que entendeu que era contrariamente à lei. A conselheira Rita, por favor. Então, eu estava até analisando aqui essa questão, eu escutei as ponderações do João e da Ana também, mas eu confio que a gente tem no processo, na verdade, um relatório médico, mas assim, nem é um caso, a Ana me corrija se eu estiver errada, tá? Porque eu não abri o processo todo. Não é nem o caso em que a gente está diante daquelas situações de home care declarada pelo hospital, onde o contribuinte tem toda a estrutura, em muitos casos, né, pelo plano de saúde, porque se não for pelo plano de saúde, muitas vezes o cidadão ele não tem condições de ter esse tipo de cuidado em casa, né. O que tem no processo é um relatório médico atestando, então, a condição da doença, do dependente, e esses recibos que são assinados pelas prestadoras de serviço, mas que não traz a qualificação. Né, a gente tem o CPF, mas não tem o registro no órgão competente. Aí o João até colocou essa questão de se referir a serviços de enfermagem. Tem alguma comprovação de que, de fato, essas pessoas eram enfermeiras? Para mim, que exerciam a demanda em razão de uma internação, né, no sentido de home care que pelo menos eu tenho a ideia hoje, né, que home care é de sair do hospital e, por determinação médica, continuar o tratamento em casa. Na verdade, assim, vou te falar, eu não olhei se era cuidadora ou enfermeira, que para mim é indiferente, porque a necessidade ela é a mesma, entendeu? Porque o que acontece, independente de eu ser a enfermeira em si, o idoso ou a criança, para poder assumir o home care em casa, ele precisa do cuidador. Então, eu confesso para você que eu não olhei. Mas aí, por exemplo... Não, peraí, você me fez uma pergunta, eu estou te respondendo. Ok. A enfermeira não está no rol, a cuidadora também não. Então, por isso, para mim, não faria diferença ser a enfermeira, porque eu já estou concedendo algo que não está no rol, entendeu? Então, na minha interpretação, isso não fez diferença. Mas aí, se foi enfermeira mesmo, não há nos autos um diploma, por exemplo, uma comprovação da carteirinha de que era uma enfermeira. Essa é a tua pergunta. Tem órgão, acho que tem órgão. A minha dúvida não é nem né, a minha dúvida é se os serviços prestados eram serviços, né, de saúde, propriamente dito, dentro daquela questão do home care, da necessidade da internação, ou se, na verdade, eram serviços prestados decorrentes da idade avançada e da saúde, porque o que eu estou pensando se fosse um menor, por exemplo, a gente poderia ter, por exemplo, então, a figura de uma babá fazendo trocação de fraldas, por exemplo. Não, mas é diferente. Você tem uma doença, né? Nesse caso, você tem uma doença que te impede a vida independente, que é isso que faz diferença no caso. Mas aí tem um relatório médico que eu acho que pode ajudar. Eu vi o relatório médico. Você viu, né? Troca de fraldas e alimentação por sonda, etc. Alimentação parenteral, para começar, teoricamente, ela só pode ser feita por enfermeira ou cuidador habilitado. Sei porque eu advoguei home care há muito tempo, nós somos donos de um home care aqui. Então, eu conheço as regras de cor e salteado. Não sei aí se essa cuidadora está dentro da categoria certa, mas a troca da sonda exige um cuidador com curso, né, que é o curso porque ele tem que trocar a alimentação parenteral e fazer a troca da gastrostomia. Então, não sei se aí tem, isso não ficou claro nos autos. Em síntese, não existe no processo, não é isso? O registro no o que existe é
coisa que seria realmente enfermeiro. O que eu acho relevante, Rita, é que não tem questionamento. A construção que foi feita desde a autuação é no sentido de que não seria nem permitida essa despesa. Então, me parece, não se constrói a questão probatória em cima dessa comprovação que seria despicienda para a autoridade fiscal, já que ela não considerava essa... O Gregório fala isso no voto dele, que na verdade o que acontece é que não poderia... Conselheira Rita já está apta a votar? Eu vou pedir vênia relatora, eu vou acompanhar a divergência, e aqui todos sabem que eu tenho até um entendimento mais amplo com relação à comprovação das despesas médicas. Aqui, considerando que não tem, né, é claro que é uma consequência da doença, né, de Alzheimer, todas essas limitações, mas aqui não tem, eu entendo que aqui a gente não está diante daquela internação em estado de home care, né, onde você transporta para a casa do paciente toda uma estrutura hospitalar, e aí poderia, inclusive, demandar a contratação de enfermeiros. Eu acho que aqui no caso a gente tem a figura de uma cuidadora e a ausência também da qualificação disso nos documentos que tem no auto, eu não consigo então compreender que seja também uma despesa médica. E vou pedir bem para a relatora. No caso aqui, a discussão da autuação é o fato de ser em casa, né? Acho que é o principal que pegou para eles. Bem, eu já entendi bem, já olhei, inclusive as peças, perguntei exatamente, as minhas primeiras dúvidas eram essas, porque estava se falando o tempo todo home care, mas não é aqui, a glosa não era isso, era exatamente o que a gente discutiu aqui esse tempo todo. Eu entendo, desculpe, com todo respeito ao entendimento contrário, mas que a lei não permite despesa com a enfermagem, então desde o início é isso mesmo. Certo? Agora, começa a se fazer ponderações, porque é isso, porque é aquilo outro, mas eu acho que aí seria um caso de se provocar o Poder Legislativo para incluir aí nessas despesas, as despesas com enfermagem. Então, por isso mesmo que, como bem falou o conselheiro Pedro Paulo, na internação lá, paga-se uma conta hospitalar, claro que ali também está embutido o serviço e tudo, mas é isso que é a regra. Então, independentemente do que a gente acha, do que seja, né, nós temos lá realmente uma interpretação maior aí, constitucional, enfim, do que é o que é a renda, né? Mas nós temos a legislação, e aqui nós somos um tribunal administrativo. Então, eu entendo com todas as vezes que a decisão de permitir essa despesa estaria contrariando, sim, a lei. Entendo eu assim. Que a menos que se incluísse aí no rol, né, o serviço de enfermagem, e aí poderia ser como é médico, dentista, com recibo, como foi aqui o caso, só o recibo, que a gente também nem sabe se é realmente. Então, com todas essas ponderações, eu voto com a divergência, e eu também gostaria de fazer a declaração de voto. Então, vou proclamar aqui o resultado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula, relatora, Ana Cecília e João Vitor, que lideram o provimento. Eu posso designar você, Pedro Paulo, para fazer o voto, a menos que alguém queira fazer. Alguém quer fazer voto? Não, fique à vontade, presidente, eu estou à disposição. Porque eu já designei no outro tema, não quero também, qualquer pessoa que votou no sentido que foi a... Não, essa questão ainda não... Poderia, agora eu não quero também onerar, por exemplo, a Rita, não sei se ela também gostaria de fazer, não sei. Eu acho que nesse caso, talvez as minhas conclusões não sejam exatamente dos senhores. Sim, então eu vou designar o conselheiro Pedro Paulo, como é que a gente põe a declaração de voto, tá? Manifestaram o interesse de apresentar a declaração de voto. Os conselheiros João Vitor, né, e Maria Helena. Agora, então, conselheira Ana Paula, você disse que localizou. Vamos, então, voltar rapidinho para o 106 da pauta? Ou melhor, vamos seguir aqui, e no final a gente faz isso, né? Porque vai ser um outro tema, né? O número 106 da pauta, eu não queria perder a questão da sustentação oral gravada. Por isso que
Vamos ver aqui. Eu vou deixar para o final, para um outro momento, para a gente estar nesse tema, né? Nós não fugimos do tema. Mas então já fica stand-by, né, conselheira Ana Paula? A hora que der um tempinho, a gente volta para ele para... Não sei depois a questão do vídeo, como fica se a pessoa tiver que apresentar outro. Bem, agora então, vamos começar realmente o curso normal da nossa pauta, que é o número 12 da pauta, desculpe, o número 171 da pauta, né? Número 171, de relatoria do conselheiro Mário, contribuinte Hermínio Fração. Na verdade, é um embargo, né? Embargo de declaração. Isso, presidente. Deixa eu abrir aqui. Presidente, questão aí, 172 também é bastante simples, 171, 172. Aqui nós temos um embargo de declaração, eu vou direto ao voto, né, que eu digo o seguinte: o exame da parte final do recurso voluntário confirma-se a veracidade das informações do embargante a respeito do pedido subsidiário para afastamento. Ah, não, esse é 171? 171 é Hermínio Fração, o contribuinte Hermínio Fração. Isso, então é isso mesmo. Então, o que havia? O contribuinte tinha apresentado um pedido subsidiário no recurso voluntário relacionado à questão ele fez, pelo que eu vi aqui, ele teria feito aí depósito judiciário. Deixa eu ver se é isso mesmo, que agora eu respondi. Está me parecendo a do outro aqui. Hermindo, né? Hermindo Fração. Eu tenho dois embargos muito parecidos, eu estou com medo de estar confundindo um com o outro aqui. E eu mexi neles agora há pouco. Então, vou abrir o voto aqui, o processo muito rapidamente. Hermindo Fração, final 60. Só para ver o despacho aqui, presidente. Era para retorno, é isso? É para retorno, eu só quero saber qual é o motivo do retorno aqui, porque são dois. Só vou aqui desligar o ar. É isso mesmo, presidente, está certo o voto. Porque eu não queria fazer aquele retorno mais amplo, né, que a gente faz aqui sempre para as demais alegações do recurso voluntário, porque aqui o contribuinte, ele colocou, lá na conclusão do voto dele, ele pede o afastamento de juros e multas sobre os valores depositados judicialmente. Então, eu estou acolhendo os embargos, né, para consignar a necessidade de retorno dos autos a colegiado de origem, para apreciação especificamente dessa alegação,
que é meu Deus, alegação quanto ao afastamento de juros de mora sobre valores da multa e juros de mora sobre valores depositados judicialmente. Para não ficar aberto, poderia colocar como é que se diz, para análise das demais questões do recurso voluntário, mas como o pedido aqui é específico, o pedido do embargo é específico, que é só com relação à questão de incidência de multas e juros sobre valores depositados judicialmente, eu vou me ater a isso. Mas ele tem ação judicial? Tinha ação judicial? Se tem, presidente, eu não sei, mas ele diz que depositou judicialmente, e isso não foi analisado lá atrás. Entendeu? Eu imagino que tenha. Eu sei que esse pedido dele não foi analisado. Porque, sim, agora então só resta lá o colegiado verificar isso, né? Isso, exatamente. Bom, o conselheiro então está conhecendo, né? Conhecer o seu voto. Desculpa, qual que é o número desse, da pauta? 171. Conhecer e acolher, né, os embargos de declaração para sanando o vício apontado no acórdão número 9202-008-473, é de quando, hein, Mar? 17/12/2019. 17/12/2019. É sem efeitos infringentes, não é isso? Sem efeitos infringentes, não tem. Sem efeitos infringentes. Determinar. A gente coloca sempre assim, a gente consignar a necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem. Estou copiando aqui de uma outra ata. Para a apreciação do requerimento do sujeito passivo. Consignar a necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem. Para a apreciação do requerimento do sujeito passivo quanto ao afastamento da multa e dos juros de mora sobre valores depositados judicialmente. Quanto ao que você falou? Afastamento? Quanto ao afastamento? Quanto ao afastamento da multa e dos juros de mora. Tá. Sobre valores depositados judicialmente. Conselheira Ana Paula, desculpe. Conselheira Ana Paula. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos de declaração para sanando o vício apontado no acórdão 9202-008-473, 17/12/2019, sem efeitos infringentes, consignar a necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação do requerimento do sujeito passivo quanto ao afastamento da multa e juros de mora sobre valores depositados judicialmente. Bem, agora, então, o 172 da pauta continua de relatoria do conselheiro Mário, que é o contribuinte João Flávio Bissacote. João. Desculpe, o 172. Retirado foi 173. 172 permaneceu na pauta. Desculpe, conselheiro. O contribuinte João Flávio Bissacote. Tá, me parece aí que é exatamente a mesma coisa, presidente. Eu acho até que será que é a mesma... Eu acho que é a mesma situação. De operação, né? Às vezes foi a mesma de capital, deve ser... Deixa eu só ver aqui de quando é que são, qual é o período aqui dos dois. A participação societária, porque deve ser sócios, né? Pode ser. Uhum. Pode ser.
22, só ver o período aqui, exercício 2008 do Bissacote. E termina fração, eu acho que são os mesmos, que é a mesma operação. Inclusive 0,59 e o outro é 0,61. Uhum. É exatamente a mesma operação, a mesma situação, então o resultado seria absolutamente o mesmo. Certo. Só muda, então o 173 vai ser o mesmo resultado, só que o número do... Só facilitar aqui a minha anotação, só que aí o número do acórdão muda, né? Sim. O acórdão é até na sequência também. É 9202008, que aqui eu tenho 474, né? Aí é da mesma data, né? Isso, aí é o 473, aí 474 da mesma data. Só vai mudar mesmo Então, o número 72 da pauta, vou tomar então os votos, é a mesma questão, é a mesma anotação, né? O conselheiro está conhecendo e acolhendo para que, sem efeitos infringentes, retorne para tratar dessas questões, igualzinho ao anterior. Conselheira Ana Paula. Acompanhe o relator. Conselheiro Pedro Paulo. O relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. O relator. Conselheiro João Vitor. O relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no 172 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e acolher as imagens de declaração, para sanando o vício apontado no acordo 9202-008-474, de 17/2/2019, sem efeitos infringentes, consignando a necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação do requerimento do sujeito passivo quanto ao afastamento de multa e juros de mora sobre valores depositados judicialmente. Agora, o número 173 da pauta seria também de relatoria do conselheiro Mário. O contribuinte Nelson Furtado de Azevedo foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. O seguinte seria de relatoria da conselheira Rita. O contribuinte Marcos Eduardo do Amaral Guimarães também foi retirado de pauta pela PGFN. Agora, então, vamos para o número 175 da pauta, que é de relatoria do conselheiro João Vitor, e a contribuinte é Maria Saturnina de Castro Toledo Magalhães. Já está na pasta, né? Eu tenho que olhar aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Eu vou lendo o relatório aqui, mas eu já colei, se porventura tiver algum problema, vocês me avisem, podem me interromper. Tá. O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional foi totalmente admitido pela presidência da segunda Câmara para que seja rediscutida a seguinte matéria: ganho de capital na assunção de passivo da sociedade alienada pelo contribuinte. Foi dado provimento ao recurso especial do contribuinte nesse sentido, e a Fazenda Nacional basicamente alega, para se contrapor ao acórdão recorrido, que a assunção de passivos é fato que representa receita, sendo, portanto, base de cálculo de tributos. Ela cita como paradigma o acórdão 9101-001-799, que eu já faço a menção a esse paradigma porque tem um ponto aí relativo ao conhecimento. O contribuinte foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Procuradoria e do exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões. Posso passar o voto, presidente? Pode. Perfeito. O recurso especial ele é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, mas a recorrente não demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que, na minha ótica, não deve ser conhecido. Ao dizer que não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente, a regra hipotético-condicional do parágrafo 1º do artigo 67 do Regimento não deixa escolha ao colegiado, se não deixar de conhecer do recurso, essa é a eficácia decisiva dessa regra, que não demonstra tal disparidade interpretativa, ainda que não existam contrarrazões da parte recorrida. Quer dizer, sequer é necessário cogitar do caráter de ordem pública da regra de conhecimento do apelo especial, visto que a regra retromencionada, que é o parágrafo 1º do artigo 67,
tem caráter decisivo e impeditivo da admissão de recurso que não faça a devida demonstração da divergência jurisprudencial. O paradigma apresentado pela Fazenda Nacional, repito, é o 91.001.799, tem uma diferença notável em relação ao acórdão recorrido, o que afasta a existência de similitude fático-jurídica entre ambos os casos. Enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que o pagamento de dívidas da sociedade alienada e não do contribuinte, então o pagamento de dívida aqui foi da sociedade da qual o contribuinte era sócio e não dívida do próprio contribuinte. Então o acórdão recorrido entendeu, nesse sentido, que o pagamento de dívidas da sociedade alienada não integra o valor de alienação da participação societária. Já no acórdão paradigma, entendeu-se que a assunção de dívidas do contribuinte autuado integra o valor de alienação. Ou seja, diferentemente do acórdão recorrido, cuja dívida paga foi da sociedade alienada, no paradigma, a dívida seria referente ao próprio contribuinte autuado. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma. A recorrente insurgiu-se contra a decisão da Câmara Cor, que excluiria da apuração do ganho de capital a importância de 4.400.000, valor esse representativo de dívidas que a recorrida detinha no seu passivo e que foram assumidas pelo adquirente. A decisão paradigmática, ademais, fundamentou suas razões de decidir nas razões de recurso da Fazenda Nacional, segundo as quais data máxima vênia, assunção de passivos do recorrido, fato que representa receita e, portanto, base de cálculo de tributos. Em verdade, o preço recebido pelo recorrido pode ser visto de outra maneira. Se se entender que foram transferidos ativos no valor de 10 milhões, deve-se entender também que o recorrido aferiu 36 milhões mais 4 milhões, representados pelo passivo assumido pela SONAI. Ou seja, se não eu... aí eu passo aqui já ao voto, a minha colocação e não transcrição. Essa diferença não é meramente periférica ou de pouca importância. Mormente, quando se vê que a igreja turma de origem, em hipótese idêntica do paradigma, igualmente vislumbrou que a assunção de dívida do contribuinte integra o valor de alienação. Então, eu transcrevo aí uma decisão do colegiado que, em hipótese idêntica ao do paradigma, decidiu da mesma forma que o paradigma, para demonstrar que, na verdade, a situação do acórdão recorrido é realmente diferente do acórdão paradigma. Ou seja, o entendimento da igreja turma, na mesma hipótese do paradigma, converge no seu mesmo sentido. O julgado ora recorrido ocorreu em hipótese distinta, o que justifica a diferença de tratamento dado pelo colegiado. Veja-se que no acórdão recorrido considerou-se expressamente que os passivos seriam, abre aspas, obrigações patrimoniais da pessoa jurídica, e que, também abro aspas, os reflexos do passivo de uma empresa geram impacto negativo, ainda que indiretamente no patrimônio dos sócios, o que representa uma nítida separação entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica. E aí o relator do voto vencedor, que é o Dr. Carlos Alberto Azeredo, ele inclusive cita o princípio da entidade que demonstra a separação entre patrimônio da pessoa jurídica e patrimônio dos sócios. Então, por essa razão, eu entendo que não existe similitude fática jurídica entre o paradigma e os autos, de modo que o recurso não deve ser conhecido. Sim. Conselheiro Mário. Presidente, ainda estou dando uma olhadinha aqui, não. Presidente, eu queria uma vista de mesa desse processo, pode ser? Pode sim. Não, senão eu vou acabar atrasando aqui. Tá. Então, nós estamos no 175, né, da pauta, a contribuinte Maria Saturnina, ficou, então, vista de mesa. Quando a gente fala vista de mesa, significa que pode retornar ainda nessa sessão,
Se eu depois precisar de uma vista, mesmo a gente consiga na vista de mesa para o conselheiro Mário, certo? E eu também vou dar uma olhadinha. Bem, agora então, iríamos para o processo seria relatado pelo conselheiro Maurício, contribuinte Rogério Batista Araújo, que foi retirado de pauta pelo patrono. Difícil que eu estou gravando aqui a sessão, mas eu respondo. Desculpe. Contribuinte, foi retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Depois, então, temos agora um processo que será relatado o número 177 da pauta, de autoria da conselheira Ana Cecília, e o contribuinte é José Maurício Bicalho Dias. Aqui trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte. Eu transcrevo aqui a emenda do acordo recorrido e pondero que foram admitidas para discussão duas matérias. A primeira delas é o depósito bancário de responsabilidade tributária, presunção do artigo 42 da Lei 9.430, e a segunda é a questão da ilegitimidade passiva. Eu vou, presidente, se me permitirem, passar ao meu voto e vou me abster de fazer a leitura aqui dos argumentos trazidos pelo contribuinte e pela Fazenda, porque tem uma questão de conhecimento que eu gostaria de mencionar, e aí, a depender da situação, eu posso retomar os pontos para que a gente não leve muito tempo, ok? Então, eu vou passar aqui ao voto. Do conhecimento. Aduz a recorrida a ausência dos pressupostos de conhecimento do recurso especial interposto, considerando essencialmente a possibilidade de autuação do sujeito passivo com base na presunção do artigo 42, quando falecido após a instrução do processo e antes da efetiva lavratura do auto de infração. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigmas. Além disso, com relação à ilegitimidade passiva, em razão de o auto de infração ter sido lavrado em nome de cujos e não do espólio, argumenta a recorrida à ausência de pré-questionamento, considerando que a decisão vergastada apenas fez referências genéricas quanto ao decreto 7235, mas não houve referência expressa acerca dessa matéria. Então, passemos à análise dos argumentos mencionados. A fim de avaliar a existência da divergência jurisprudencial no tocante à primeira matéria, eu fiz aqui um quadro comparativo para que possamos avaliar. Aqui, basicamente, o que eu compreendi nesse quadro que eu coloco, senhores, com relação à similitude fática, que há uma diferença bem relevante para a distinção aqui dos casos, porque nos acórdãos paradigmas, foi considerada a impossibilidade da aplicação da presunção legal do artigo 42, porque as intimações para a comprovação dos depósitos se deram em face do espólio. Então, considerando a inviabilidade da comprovação, né, que ocorreu, que foi, depois do espólio, né, foi instado a comprovar, não tinha essa possibilidade de apresentar os documentos que, eventualmente, o falecido teria, né, caso ele tivesse sido intimado à época. Então, considerando aqui que os paradigmas, eles têm essa situação fática, né, em que a fiscalização intimou o espólio, e o presente caso dos autos aqui que a gente está avaliando ocorreu de forma diversa, porque o termo de início do processo, ou que as intimações foram feitas diretamente ao falecido, né, ora falecido, que à época era vivo. Então, as intimações foram, em sua grande maioria, na verdade todas, o acórdão recorrido até menciona a decisão da DRJ, que ela informa os detalhes aqui, termos de início do procedimento fiscal, com pedido de documentos e esclarecimentos referentes à atividade rural e movimentações bancárias. No ano 2011 foi cientificado José Maurício e tal, e por ele foi atendido com a apresentação de parte da documentação exigida e solicitação de do prazo, e na segunda resposta apresentou mais documentos. Então, o próprio contribuinte, quando em vida, ele apresentou a documentação. Eu estou considerando que essa distinção fática aqui, ela realmente tem uma relevância, né? Inclusive, se fosse o caso dos paradigmas, provavelmente seria caso de aplicação da súmula que hoje a gente tem aqui no caso sobre a matéria, o que não seria nesse caso concreto que a gente está analisando, de tão diferente que ele é, né?
Com opção de SUSAUS, o primeiro paradigma indicado, tem-se que o caso concreto nele analisado referir-se à aplicação da presunção de omissão de receitas em face do espólio em relação a depósitos existentes em conta poupança, cuja origem o inventariante intimado, para tanto, não lograra comprovar. Aí que eu menciono as folhas que estão no paradigma. No segundo, também somente após o falecimento do fiscalizado, a fiscalização intimou o espólio a comprovar a origem dos valores em sua conta corrente. Aí menciona aqui as folhas que constam no paradigma. Então, nesse contexto, assiste razão à Procuradoria em suas contrarrazões, pois o caso concreto dos autos tem relevante distinção fática de que o contribuinte participou ativamente de toda a instrução probatória que ensejou a lavratura do auto de infração, o que foi essencial para a conclusão do colegiado, de modo que apenas o paradigma que analisasse a questão sob o mesmo prisma poderia caracterizar uma suposta divergência jurisprudencial. Assim, a ausência de similitude fática impossibilita a identificação da divergência aduzida, razão pela qual eu voto por não conhecer do recurso dessa parte. Ok. Tem a outra, são duas questões de conhecimento. Se a senhora preferir julgar separado, não sei, mas é também conhecimento. Por mim, podemos sim. Vamos julgar as duas juntas? Pode ser, pode continuar. Ok, então, com relação à segunda matéria, ilegitimidade passiva diante da lavratura do auto de infração recorrida em nome do de cujos e não do espólio, também assiste razão à recorrida, pois o acórdão vergastado não enfrentou a matéria, como se verifica do trecho abaixo. Nesse caso específico, o acórdão recorrido, ele trata de nulidade, ele de forma genérica fala que não há nulidade no lançamento, em decorrência da aplicação do atendimento do artigo 142 do CTN, só que em momento algum se discute essa matéria, se expressamente no acórdão recorrido não tem essa discussão com relação a essa eventual ilegitimidade passiva. Então, eu estou entendendo que não houve pré-questionamento, seria até o caso de talvez a contribuinte ter embargado para que expressamente constasse essa discussão, o que não constou. Eu até copiei aqui no voto, quem quiser dar uma olhada, todo o trecho do acórdão recorrido que trata da nulidade, e em nenhuma parte essa questão ela é levantada expressamente, apesar de ter uma construção genérica falando que não há nulidade e que, em regra, está sendo atendido está sendo atendido o artigo 142 e tudo, mas não tem uma menção expressa. Então, aqui eu estou entendendo que não houve pré-questionamento e não tendo oposto os embargos, então, para sanar a eventual omissão, eu entendo que não há como identificar que há divergência levantada. Então, não estou conhecendo o recurso especial interposto pelo contribuinte, nem na primeira matéria, nem na segunda. Conselheiro Mário. Desculpa, doutora Mariana, mas aí o recurso voluntário, ele trata da nulidade de ilegitimidade passiva ou ele traz outro tipo de nulidade? Provavelmente trata, então nem vi, porque assim, na verdade, eu analisei o acórdão recorrido não adentrou nessa matéria. Ao que tudo indica, o contribuinte alegou isso, só que isso não foi enfrentado, assim, da forma que deveria ter sido. Provavelmente essas alegações genéricas até se referem a isso, mas aqui eu não posso dizer que o colegiado analisou uma coisa que não está no acórdão. Na verdade, essas duas alegações, as duas matérias, é praticamente a mesma coisa, né? Porque o que ele está dizendo são viés diferentes da mesma questão. Mas aí já se disse que ele foi intimado ainda em vida, né? E a questão aí do pré-questionamento tem que estar no acórdão, né? Não basta estar porque mas é que se o contribuinte ele traz um único argumento de nulidade, aí sim, se o acórdão é genérico, a meu ver, ele estava analisando. Ele estaria tratando daquela nulidade, aí sim, mas eu digo que o fato em si eu pensei que você estava colocando nesse termo, Rita, de que se ele tivesse pedido, que muita gente entende isso. Eu sei que não é o nosso entendimento aqui as pessoas sabem o que a gente já lida com isso há muitos anos, o que é o pré-questionamento, mas é que ainda tem, muitas vezes se argumenta nisso, né? Não, eu pedi, eu pré-questionei, isso significa, colocou no recurso voluntário, mas, se não foi tratado, o embargo, que seria o remédio, né, processual, como a conselheira relatora colocou. Sim, aí você está olhando, né, Rita? Estou olhando.
Na verdade, no recurso eu não estou encontrando nem parte da nulidade. Não sei se você vai alega nulidade nenhuma. Na nulidade, ele fala só da questão da você chamar o espólio para responder, no sentido de intimar o espólio a esclarecer. Aí, na verdade, foi o próprio contribuinte, né, nesse caso. Que tem a ver com a segunda. Até nós aprovamos a súmula exatamente para os casos que seria chamado o espólio, quando, na verdade, era o DECUS que poderia dar entendemos sempre que era uma informação ligada personalíssima, né? Nesse sentido que era a jurisprudência. Bem, a conselheira, então não está conhecendo, né, das duas matérias. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheiro Maurício. Com a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o 177 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, temos agora de relatoria o número 178 da pauta, que é de relatoria do conselheiro Mário, contribuinte Alexandre Garcia Mello. Ok, presidente. É um recurso especial da Fazenda Nacional que trata basicamente de decadência, né? A Fazenda Nacional ela está questionando aí o critério de aplicação da decadência com base no artigo 1731. Mas, assim como a conselheira Ana Cecília, eu também tenho uma questão de conhecimento e vou passar a leitura do voto para a gente discutir essa questão. Recurso especial e tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos para de admissibilidade, no caso. Não foram apresentadas contra-razões, né? O apelo visa rediscutir a aplicação da regra de decadência quanto ao lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto para o ano calendário 2001. Em seu apelo, a Fazenda Nacional parte de premissa, a meu ver, equivocada, de que o acórdão recorrido teria aplicado a regra decadencial disposta no artigo 1731 do CTN. Aí eu coloco aí algum pequeno trecho do recurso especial que diz o seguinte: nos acórdãos cotejados, na contagem do prazo decadencial, foi aplicado o disposto no artigo 1731 do CTN, matéria sobre a qual não se converte. Contudo, em que pese tenha aplicado o mesmo dispositivo legal, os acórdãos divergiram no resultado ou na forma de aplicação do artigo 1731 do CTN. Aí volto aqui às minhas considerações. Deveras, conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido, a contagem do prazo decadencial observou o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Se não, vejamos. Aí passo as minhas, abro aspas aí para ler trechos do acórdão recorrido. Com relação ao termo ACO para a aplicação da regra decadencial nos casos de omissão de rendimentos apurados a partir de depósito bancário de origem não comprovada, a súmula 38 não comprovada, a súmula 38 fixou como prazo de ocorrência do fato gerador o dia 31 de dezembro do ano calendário, resultando como termo ACO o primeiro dia do exercício. E aí tem aí a transcrição da súmula. Assim, como o lançamento ocorreu em 2007, estaria alcançado pela decadência o ano calendário 2001. É certo que o enunciado de súmula discrimina os casos em que a presunção de omissão de rendimento decorre da constatação de depósitos bancários de origem não comprovada. Contudo, esse entendimento aplica-se perfeitamente aos casos em que a mesma presunção tenha sido verificada através de acréscimo patrimonial a descoberto, no caso aí o APD. Em ambos, presume-se a existência de rendimentos emitidos do fisco. No primeiro caso, porque não se comprovou a origem do numerário depositado em contas bancárias, e no segundo, porque todo o dispêndio
faz presumir um ingresso que o antecede. Pode-se dizer que a presunção, no caso de APD, está a um passo da presunção através dos depósitos bancários, porque nesse último, pelo menos já se conhece onde está o ingresso. Somente falta a revelação de sua origem da fonte pagadora. Nesse sentido, e aí o acórdão recorrido faz expressa menção ao acórdão 2201.002.341 e reproduz o seguinte trecho: o acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado em bases mensais e tributado na declaração de ajuste anual. Nos casos de lançamento por homologação, em que ocorre a antecipação de pagamento, deve-se aplicar o recurso especial 973733, combinado com o artigo 543 do CPC e artigo 62A do RICAF, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 50 do CTN. Termo inicial do prazo da decadência conta-se a partir do encerramento do ano calendário. Aí volto aqui às minhas considerações. Registre-se que, no caso vertente, tratou-se de lançamento em face de servidor público que declarou rendimentos auferidos no ano calendário 2001. Sofreu retenção de imposto de renda retido na fonte e pagou o imposto de renda pessoa física apurado na DIRPF, no caso. Além disso, a multa qualificada aplicada pela fiscalização foi afastada no julgado recorrido nos seguintes termos: para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso 2 da Lei 9.430, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da 4.502. Inexiste o dolo que autoriza a qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária entre sujeitos ativo e passivo. Diante desse quadro, o colegiado recorrido, conforme demonstrado, aplicou a regra decadencial preconizada pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, consoante o entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, de aplicação obrigatória pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme artigo 62, parágrafo 2º, anexo 2 do Regimento Interno. Assim, conclui-se que não há como sequer perquirir acerca da demonstração de divergência jurisprudencial, já que a legislação a que a Fazenda Nacional diz ter sido aplicada e sobre a qual quer estabelecer o alegado dissídio interpretativo não é confirmada pelo acórdão recorrido, no qual resta, ao meu ver, claro que foi aplicado o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Desta arte, não há sentido, para fins de aferição da regra decadencial, em comparar a situação retratada no acórdão recorrido, a aplicação da regra disposta no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, com paradigmas em que se aplicou o artigo 170, inciso 1º. Diante do exposto, por estar o apelo baseado em premissa equivocada, sobre a qual não se pode estabelecer dissídio interpretativo, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional. Ela pensou que era o caso do ineludivelmente, né? Isso. Ela pensou que era o caso do ineludivelmente. Porque aí, ineludivelmente, fica diferente de um dia só. Exatamente. Aqui, assim, no acórdão mesmo, nas considerações do acórdão recorrido, você infere que foi o artigo 150, parágrafo 4º. Mas quando ele faz a emissão a outro julgado que ele usa por base, e destaca isso aí, o julgado claramente aponta para a aplicação do 150, parágrafo 4º. Mas aí, o que eu vi também no acórdão recorrido é que ele aplicou a súmula para dizer que o fato gerador mas ele diz, é certo que é para depósito bancário, mas é para tudo que era o ajuste, porque também é o ajuste. Então, se ele está usando o fato gerador só se usa para o 150. Exatamente. O fato gerador para o 173.
Já é o primeiro dia desse seguinte, aquele, né? Não se usa isso. Entendi, mas acho que foi isso, ela pensou que estava fazendo essa contagem. Ineludivelmente. Bom, posso tomar, então, de volta? O conselheiro não está conhecendo do recurso. Conselheira Ana Paula. Vou acompanhar o relator no conhecimento. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 168 da pauta, Alexandre Garcia Melo, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, seria um processo de minha relatoria, contribuinte Nagato Rara, foi retirado da pauta a pedido da Fazenda Nacional. Então, vamos agora para o 180 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, o contribuinte Antônio Carlos Brito dos Santos. Aqui trata de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que subiu para a gente discutir é a questão da inaplicabilidade da isenção do imposto de renda por moléstia grave aos valores resgatados de entidade de previdência privada. Aduza a Procuradoria que, acho que na verdade, só um minutinho, Cecília, é porque, como não veio nessa ata, nessa pauta, o registro das vistas, aí eu fiz em paralelo. Lembra que eu fiz uma marcaçãozinha, olhei nas pautas passadas e fui anotando, eram 11 processos de vista, um foi retirado. Então, esse aqui, eu vou só dizer, então, que foi feita vista para a conselheira Ana Paula, convertida em vista coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso especial e no mérito em dar-lhe provimento, acompanhada pelo conselheiro Mário. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros, presidiu o julgamento a conselheira Maria. Na verdade, votaram. Né? A conselheira Ana Paula já tinha votado e o conselheiro Maurício já estava votando. E aí foi quando, não é esse caso, quando houve a dúvida, e aí não há problema nenhum, a gente não proclamou o resultado, os conselheiros que já tinham votado não se importaram, né? De retornar, e aí retornou, acho que tinha até o Pedro Paulo já tinha votado também. Então aí houve a dúvida, e aí então eu peço que a conselheira Ana Cecília faça o relatório, pode ser até um resumo, depois a conselheira revisora faça as suas considerações. Eu ia perguntar, são 10h30, a gente não pode fazer sim. Eu olho, porque eu realmente esqueci desse, não estava eu também lembrava que ele era visto. Vocês têm que me lembrar isso, eu fico preocupada muito com essas coisas aqui, gente, não é fácil. Para manter essa coisa aqui, tem um bocado de coisa aqui que eu estou me guiando, que eu já não esqueci. Uma das coisas é essa, que eu tive que colocar em rosinha aqui, né? E a pauta feita por uma mulher, né? A ata aqui, né? A pauta, então eu coloquei tudo em rosinha, o que tinha as vistas para a gente justamente fazer essa recapitulação. Você estava falando, eu lembrei. Ontem eu até anotei os meus, e ontem eu lembrava, esse eu não olhei, então aproveito o intervalo do café e eu dou uma olhada rápida. Conselheiro, vamos fazer então um café, voltamos às 10h45, pode ser? Então, 10h45, por favor, poderia interromper a gravação, por favor?